Fala, gente, tudo bem? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Primeira República no Brasil. Na verdade, foi um conteúdo que nós estudamos no primeiro bimestre, né, quando nós estávamos presencialmente, ali por volta do mês de fevereiro, comecinho do mês de março. Então, a gente estudou a transição do Segundo Reinado para a Primeira República. E aí a gente caracterizou essa Primeira República, mencionou os aspectos gerais desse período. Basicamente, nós esgotamos o capítulo 2 do livro didático, e o que faltou mesmo foi a gente desenvolver as revoltas dessa Primeira República. São revoltas que se dividem entre revoltas urbanas e revoltas de caráter rural, beleza? São uma série de revoltas, mas que a gente vai acabar estudando posteriormente, beleza? Quando a gente fala, então, de Primeira República, alguns aspectos eles acabam sendo fundamentais. Eu compartilhei com vocês um slide, e esse slide ele acaba colaborando para que a gente possa compreender esse conteúdo de forma mais simples, de forma mais tranquila. O primeiro slide, quando a gente observa o primeiro slide, é uma capa de uma revista, na época uma revista muito famosa, crítica desse novo regime, que é o regime republicano. Então era a revista chamada Fonfon, e aí você tem um diálogo entre duas senhoras, que são senhoras representativas da monarquia, uma vai representar a monarquia e a outra vai representar a república. E aí há um diálogo entre elas, né? A monarquia coloca: não é por falar mal, mas com franqueza, eu esperava outra coisa. E aí a república responde: eu também. Esse diálogo, na verdade, deixa transparecer uma crítica direta ao regime republicano que foi instaurado no Brasil a partir de 15 de novembro de 1889. Por quê? Quando a gente fala de república, esse conceito de república remete ao conceito romano de res publica, coisa pública. E o que a gente vai observar é que a estrutura republicana que foi montada no Brasil não vai ser um governo, não vai ser uma estrutura que veio a beneficiar a todos os setores da sociedade. Traduzindo, não vai ser uma república democrática. O que a gente vai encontrar é uma república oligárquica, ou seja, a estrutura montada a partir de 1889, foi uma estrutura republicana que continuou mantendo os privilégios de uma elite tradicional, né? Ou seja, a gente saía de um regime político, que era o regime monárquico, chegava a uma nova estrutura de regime político, que é o regime republicano, mas na prática não houve mudanças substanciais, ou seja, mudanças profundas nas estruturas de poder existente no Brasil. Tá? Então essa imagem ela é bastante representativa, por quê? Porque a república que deveria representar a todas, ou seja, que deveria ser um bem comum, algo para todos, na prática se representou, ou na prática se apresentou como uma república para as elites. Beleza? No segundo slide, a gente tem algumas questões que também são fundamentais. Primeiro, uma pergunta, né, que é uma pergunta tradicional. A proclamação da República, ou o movimento republicano, que conduziu à queda da monarquia em 15 de novembro de 1889. Foi uma proclamação, ou seja, foi um movimento de características revolucionárias ou foi um movimento golpista? Né? Então há um debate na historiografia, mas na prática você tem um golpe. Né? Então você vai ter uma elite, que é a elite militar, se alinhando à elite civil, representada pelos cafeicultores paulistas, pela burguesia do café. Então esta elite atua em sintonia e acaba conseguindo derrubar a monarquia no dia 15 de novembro. Então é um movimento golpista porque não estava, obviamente, essa mudança não estava prevista na Constituição, beleza? Então essa pergunta é uma pergunta que sempre aparece. Aí a gente tem algumas frases de efeito que são muito representativas desse período de transição. A primeira delas é: o povo assistiu bestializado à chegada da República. Significa dizer que a proclamação da República ela foi feita de cima para baixo, ou seja, as elites, ditas aí, a elite do café e a elite militar, em sintonia, atuaram para derrubar a monarquia, mas não, de certa forma, levaram para a cena política da proclamação, ou seja, do movimento que derrubou a monarquia, o povo. Então, quando veio o golpe contra a monarquia, o povo acabou assistindo bestializado aquilo tudo. Não entendeu aquele movimento, aquela mudança de uma repentina. Né? Até pelo fato de que a república que se apresentou com o golpe, na verdade, era mais do mesmo. Ou seja, era uma estrutura que continuava beneficiando alguns poucos. Tá? Então, por isso esse povo vai assistir bestializado à proclamação da república. Um outro ponto
é essa expressão que foi recorrente na época, inclusive expressões ditas por observadores franceses, né? O Brasil não tem povo, tem público, né? Então é bastante expressivo, essa passagem é bastante expressiva, porque a gente não tem um movimento revolucionário, né? Tal qual a Revolução Francesa de 100 anos antes, né? 1789, queda da Bastilha, Revolução Francesa, você tem ali setores populares atuando fortemente na derrubada da monarquia. No Brasil, não. Né? É como se o povo, na prática, fosse público. Né? É como se as camadas menos favorecidas tivessem atuado como espectadores, né? Como se estivessem simplesmente atuando enquanto público. Tá bom? E aí existiam, dentro dessa conjuntura de proclamação da República e consolidação dessa República, diferentes modelos. Então se pretendia estabelecer uma república, mas qual seria essa república? Qual o modelo a ser implementado no Brasil? Então a gente tem 3 modelos que a gente pode destacar de maneira bem tranquila, de maneira bem simples. O primeiro deles era o ideal positivista, né? A ideia de república positivista. Essa república positivista, ela representa a ideia de centralização política nas mãos do presidente. Essa ideia de república positivista, ela vai ser defendida pelos militares. Tá? Então, os militares que conduziram o golpe dentro dessa conjuntura contra a monarquia vislumbravam uma república positivista, né, sob a liderança de ideólogos como Benjamin Constant. E o que eles imaginavam? Que o Brasil ele precisava se modernizar, ele precisava ter ordem para ter progresso. E, consequentemente, existiam marcas que eram marcas profundas e que eram sinônimos do atraso. E que marcas eram essas? Primeiro, o próprio processo de escravidão, que havia sido rompido em 1888. E a monarquia também era sinônimo de atraso. Então, esses positivistas militares, formados sobretudo na Escola da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, defendiam que houvesse a proclamação da República e que essa proclamação da República conduzisse ao poder os militares. Somente esses militares, centralizando a administração, conseguiriam sufocar, asfixiar os privilégios de setores da elite que estavam, de certa forma, contribuindo com o atraso, com a continuidade do passado brasileiro. Tá? Então, quando a gente fala de república positivista, a gente está falando do projeto dos militares, fazer uma proclamação de república, mas na prática, eles, militares, deveriam ter o poder centralizado em suas mãos. Beleza? Vale destacar que esse projeto ele tentou ser aplicado na primeira etapa dessa República Brasileira, né? Numa etapa que vai de 1889 a 1894. Então, essa primeira etapa a gente vai chamar de República dos Militares, ou República das Espadas. Tanto o Marechal Deodoro da Fonseca como o Floriano Peixoto, cada um a seu modo, tentou promover uma centralização administrativa. Né? Então, isso denota o projeto positivista dos militares. Beleza? Um outro projeto, denominado de República Liberal, era defendido pelos cafeicultores paulistas. Né? Esse projeto denominado de República Liberal ou República Federalista. Né? Na prática, eram as elites do café, a burguesia do café, defendendo a proclamação da República, portanto, defendendo a superação da monarquia, porque entendiam que a estrutura monárquica já não mais correspondia a seus interesses. Na prática, os cafeicultores paulistas, eles se colocavam como centro do poder econômico no Brasil, mas era um centro de poder econômico que não tinha os mesmos privilégios políticos que alguns setores mais próximos à monarquia acabavam tendo, né? Por exemplo, algumas elites da cidade do Rio de Janeiro, da região do Rio de Janeiro. Então, os cafeicultores paulistas, eles almejavam uma proclamação de república, mas que fosse uma proclamação de república de caráter liberal, de caráter federalista. É como se eles estivessem se espelhando na proclamação da República dos Estados Unidos. Então, eles defendiam que, na prática, houvesse uma descentralização do poder. É como se nós disséssemos que eles defendiam uma grande autonomia para os estados, tá bom? Então essa postura, ela acabou sendo predominante naquele período que a gente chama de República dos Coronéis, República das Oligarquias ou a República do Café com Leite, que vai de 1894 a 1930, beleza? Um outro ponto que a gente fala sobre esse movimento, sobre esses diferentes projetos republicanos, né, que almejavam serem colocados em prática, ou que setores específicos almejavam
colocá-los em prática, a gente tem essa República Jacobina, né? Então havia um setor representado, sobretudo pelas camadas médias urbanas, que defendiam uma república com forte participação popular e, consequentemente, favorável à criação de medidas com alcance social. Na prática, essa república jacobina, ou chamados jacobinistas, defendiam uma proclamação de república que conduzisse o Brasil a uma estrutura mais democrática, né? Ou seja, você promovendo a inserção social de diferentes setores da sociedade nas decisões do país, tá? Claro que esse projeto denominado de projeto jacobinista, ele não foi para frente, né? Sobretudo porque, quando a gente fala de proclamação da República, a gente está falando que houve uma sintonia, uma aliança entre militares e também a elite do café. Militares e a burguesia do café, em sintonia, deram o golpe e, consequentemente, chegaram ao poder, tá? E escantearam, em boa medida, as camadas populares, as camadas médias urbanas. E isso, inclusive, vai acabar sendo um ingrediente muito forte, muito importante, que produziu durante esse primeiro momento da história republicana brasileira, que vai de 1889 a 1930, uma série de revoltas, sejam revoltas no campo, sejam revoltas na cidade, né? Sobretudo por quê? Porque você vai ter setores específicos da sociedade que acabaram sendo marginalizados, né? Ou que continuaram sendo marginalizados diante dessa república. Beleza? Então, é importante que vocês consigam compreender os três projetos republicanos, observem o que estava por trás de cada um desses projetos e, mais do que isso, entendam que a proclamação da República no Brasil não contou com a participação do povo, com a participação popular. Na ocasião dessa aula, eu cheguei a citar para vocês alguns livros e dei ênfase a um livro de um historiador chamado José Murilo de Carvalho, que é o livro A Formação das Almas, o Imaginário Republicano. Então você tem nesse livro alguns capítulos, ou na verdade os capítulos desse livro são capítulos que procuram nos mostrar como é que se consolidou o imaginário republicano brasileiro, né? Porque as pessoas dormiram vivendo na monarquia, né? E no entardecer acabaram assistindo um processo que acabou conduzindo o Brasil a uma república. Então, como explicar para essas pessoas que não haviam participado de fato do movimento, porque não era de interesse da elite que essas camadas populares participassem, né? Então, o que eles farão? Né? O que essas elites, o que esse novo Estado vai acabar tendo que fazer? Vai criar um imaginário. E aí você tem uma série de capítulos, e um dos capítulos que mais nos chama a atenção é um capítulo que ele vai trabalhar a ideia do Tiradentes, né? A construção do personagem Tiradentes. Como todo mundo sabe, Tiradentes ele é um personagem, né, que aparece na história do Brasil 100 anos antes da proclamação da República, ou seja, na Inconfidência Mineira. E aí o Tiradentes, dentre os envolvidos na Inconfidência Mineira, que era um movimento de caráter republicano, né, que pretendia romper os laços com Portugal, já falava, portanto, ali em república, numa estrutura mais interessante no que diz respeito à contemporaneidade, à modernidade. A gente vai ter, então, essas elites brasileiras lá do século XIX, ali por volta de 1890, 1891, resgatando esse personagem chamado Tiradentes, que era tomado como um dos personagens aí mais simples do movimento, e taxando o Tiradentes como um dos personagens representativos do movimento republicano no Brasil. É como se nós disséssemos que, para aqueles que idealizaram a imagem do Tiradentes, o Tiradentes fosse um representante do povo, né? E, consequentemente, o povo havia sido representado historicamente na luta em defesa da República. E aí você cria todo o imaginário no entorno do personagem Tiradentes, tem toda uma narrativa de que ele foi traído pelo Silvério dos Reis, você cria uma imagem do Tiradentes, tal qual a imagem do Jesus Cristo conhecido no Ocidente, e aí você tem toda uma narrativa, né, para sensibilizar os indivíduos. Tá? Então você tem uma série de elementos, e esses elementos vão ser fortemente explorados de forma a convencer os indivíduos, ou seja, as camadas populares, que eles não assistiram bestializados à proclamação da República e que, na prática, eles haviam sido parte integrante do movimento. Beleza? É isso.